Arrumando aqui. Deu um problema. Tudo bem aí, pessoal? Deu uma questão aqui com a internet. Tá tudo bem? Espero que sim. Boa noite. Boa noite. Será que tá tudo bem? Alguém falou um oi para eu saber se tá tudo bem? Seres extraordinários, cadê vocês? Deem um oi. Fala, oi, né? Eu tô por aqui. Porque deu uma quedinha na internet. E isso faz parte, né? A gente, quando faz um trabalho ao vivo, faz parte da internet, do celular. Oi, Maria Cecília, muito obrigada por você conversar comigo. Significa que nós estamos conectados. Isso. O tema de hoje é sobre gestão do tempo. Só que se fala muito sobre gestão do tempo, né? Mas a gente precisa primeiro entender o que é o tempo. O que é o tempo para nós? Tempo é uma unidade de medida. Bacana, tempo é uma unidade de medida. Mas como é que nós medimos o nosso tempo? Ora, nós temos o tempo cronológico, o tempo do relógio, o tempo que passa muito rápido. E nós temos o tempo da emoção, o tempo psicológico, também chamado de tempo de Deus, o Kairos. Então, quando nós começamos a falar na gestão do tempo, na administração do tempo, nós estamos falando destes dois tempos. Por isso que não é incomum, quando a gente está muito feliz, a sensação é de que o tempo passa mais rápido do que quando nós estamos muito tristes. Não é à toa que o poeta cantou: tristeza não tem fim, felicidade sim, né? Na verdade, não é que a tristeza não tem fim ou que a felicidade tem fim. Não estamos falando da finitude dos sentimentos, mas a duração deles. Então, para que nós comecemos a controlar, a fazer uma boa administração do nosso tempo, precisamos entender que nós devemos estar presentes em todos os nossos momentos. Estar presente no lugar e no momento em que você está vivendo. Existem pessoas que estão no cinema para assistir um super filme, La La Land, que é um filme que eu estou aí prestes a assistir, estão lá pensando na roupa para lavar, na despesa, na dívida. Não, você está no cinema, esteja no cinema, assista ao filme, conviva com aquelas pessoas naquela sala imensa, mesmo sem falar com elas, mas você está dividindo o ar com elas. Viva este momento. E ele terá a duração que ele precisa ter. Da mesma forma, quando nós estamos em luto, parece que as horas demoram para passar. Sim, porque dói. Então, a emoção nossa é de dor. Então, o tempo dá a impressão de que demora mais. Pelo contrário, ele também é a duração exata. Quando nós falamos em estar presentes no momento, quando eu digo assim, esteja presente no seu momento, eu estou querendo dizer também que quando você está trabalhando, você está no trabalho, trabalhando, exercendo aquelas funções que você foi contratado. Não é um momento para você pensar na funcionária na sua casa, não é o momento de você pensar naquilo que você, na compra do mês, na feira, não.
aprender a setorizar, aprender a estar presente no lugar que você está naquele momento. Isso é administrar bem o tempo. Ora, eu tenho então amanhã eu acordo X horas, eu tenho, vamos pensar, 10 horas de desperta para resolver e para fazer ações, mas eu trabalho 8 horas. Ora, se eu trabalho 8 horas, eu tenho 1 hora de almoço, me resta uma única hora disponível para que eu possa resolver questões da minha vida. Então eu preciso aprender a selecionar quais são as minhas 3 atividades para o dia seguinte, 3 ações, 3 decisões, 3 definições para o dia seguinte. Então, vamos lá um exemplo. Eu preciso negociar a dívida do cartão de crédito, mas eu preciso pagar as contas. Eu preciso agendar o meu médico. Eu preciso comprar o livro que eu quero ler. De tudo isso, quais são as 3 primordiais? Ora, eu preciso negociar a dívida do cartão de crédito, pagar as contas na data certa para não ter juros e marcar o meu médico. 3 ações que eu farei amanhã, quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Estas são as minhas prioridades. O que é importante eu fazer no dia de amanhã? É importante eu telefonar para aquele amigo que faz aniversário. Joia, então é importante isso. Eu vou comprar um presente para este amigo? Então eu vou cumprimentá-lo e vou comprar um presente. Show. O que é circunstancial? O que é que eu posso ou não fazer amanhã? Eu posso ou não fazer amanhã comprar o livro que eu quero ler. Mas já que eu vou ao shopping comprar o presente do meu amigo, eu já posso aproveitar e comprar o livro. Se não der tempo, o livro eu posso comprar outro dia. O aniversário dele é só amanhã. Então, eu já fiz uma divisão de atividades para o meu dia. Meu dia não vai ficar sobrecarregado e eu não vou correr o risco de não exercer as minhas funções profissionais com excelência, com adequação, com comprometimento, por estar preocupada com outras questões da minha vida pessoal. E quando nós falamos de gestão do tempo, que é a administração do tempo, existe um conceito que é muito usado tanto em empresa quanto para a vida pessoal, tanto em coaching pessoal quanto em coaching profissional, que é a tríade do tempo. E eu vou falar dela também. Poderia falar de outras coisas, mas eu quero falar dela. Vamos lá. A tríade do tempo. Por que tríade? Porque são 3, né? Seria o triângulo, tríade, 3. 3 formas de dividir o tempo ao longo de um dia ou da semana, de modo a fazer com que o seu tempo seja bem utilizado, você seja produtivo e não se mate de trabalhar, ou seja, aquela pessoa que está sempre, como eu falava na escola quando eu dava aula, jantando nuvem. Eu tenho tanta coisa para fazer. E isso vem em consequência. Boa noite, Marília querida. Ai, que honra ser sua mentora, sua amiga sempre. E isso tem a ver muito com aquilo, com as lives que nós já falamos anteriormente, disciplina e organização. Então, olha lá. Amanhã é quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Quais são as minhas tarefas importantes? 70% do meu tempo eu tenho de reservar para aquilo que é importante. A curto, médio e longo prazo. Aquilo que me dá resultado. Ora, meu trabalho. Eu preciso trabalhar, porque todo dia 5 eu tenho recebimento. Então, é importante. Se é importante e ocupa 70% do meu tempo, é porque ele merece minha dedicação integral, direcionada e comprometida. Porém, é importante também a minha saúde. É importante as minhas contas. Não, isso já faz parte do quê?
do urgente. Urgente é quando eu tenho de negociar a dívida do cartão. Por quê? Porque já passou da data. Se eu vou negociar a dívida, é porque já passou da data. Então isso já se torna o quê? 20% do meu tempo eu vou dedicar a isso. Cuidar do cartão. O que é que eu preciso fazer? Marcar a minha consulta médica. Isso é importante. A curto, médio e longo prazo, porque eu preciso ter saúde para eu poder trabalhar, para eu poder viver, para eu poder usufruir. Hoje eu conversava muito com a assessora de imprensa do Instituto a respeito de ter dinheiro e saber usar o dinheiro, saber usufruir do fruto do seu trabalho, né? Então, saber gastar, saber usar, saber investir, mas saber desfrutar do dinheiro. Então, se você vai negociar a dívida do cartão, é porque já passou a data. Se você tem que pagar contas, e brasileiro tem o hábito de pagar conta em cima da hora, é imediato, cai nas tarefas urgentes, tá? Quando o tempo é curto, eu tenho de, por exemplo, falar com o banco, com a gerente, né? No horário das 10 às 16, isso é um tempo curto, 20%. E o que é circunstancial? 10%. Talvez eu faça. É a questão do livro, né? Eu tenho de comprar um livro que eu quero ler, mas eu posso ou não comprar amanhã. É o talvez. É o que eu vou fazer na minha hora vaga. Então, pensando por esse lado, tem muita empresa que fala, bloqueia a internet do funcionário. Por que bloqueia a internet do funcionário? Porque o funcionário não sabe fazer administração do seu tempo. É super comum você chegar num restaurante, numa lanchonete, e o casal ficar ali, no celular. Um grupo de amigos no celular. Eles não estão presentes naquele momento, naquela situação, vivendo aquele momento. E isso é uma má gestão do tempo. Aí depois que a pessoa às vezes morre, fala assim, ai, que saudade, se eu pudesse... Cara, nem se... Viver não tem ensaio. É igual fazer live. Eu posso saber tudo que eu vou falar na hora H, no ao vivo, claquete. É ali, é o momento. Então, eu entendo a empresa que bloqueia que o funcionário use a internet. Eu entendo alguns estabelecimentos agora colocarem uma cesta no canto da mesa para que cada pessoa que está naquela mesa se sinta à vontade de depositar o seu celular ali desligado. Após o jantar, cada um pega o seu celular de novo, liga, né? Por quê? Porque para você se permitir viver aquele momento da refeição, se permitir aquele convívio social com as pessoas. Gente, não existe nada mais agradável no meio do filme, o celular toca, aparece aquela luz assim, só vê aquele escuro e a luz aparecendo assim. Isto não é estar presente no momento, é estar meia boca. E de meia boca, de meia presença, de mais ou menos, é por isso que nós temos tanto fracasso na vida pessoal. É por isso que os nossos relacionamentos vão para o vinagre. Porque nós não estamos dando atenção devida para aquilo. Tem gente que vai com o celular para o banheiro fazer um ou dois. E não é ir ao banheiro com o celular porque vai fazer um joguinho, vai relaxar, vai ouvir uma música. Não, às vezes vai trabalhando. O seu horário de trabalho é X, aquela hora é a sua hora de distração. Ler o gibi, ver um joguinho, uma fofoquinha, passear no Face, que é outra coisa que ocupa muito tempo. Se você entrar no Facebook, na sua timeline, para você ver o que seus amigos publicaram, é uma coisa. Se você entra para assistir uma live da Belcina, do Instituto, tal, é outra coisa. Se você entra para postar uma mensagem positiva para as pessoas, é outra coisa. Se você entra para postar uma mensagem de utilidade pública, então falando da febre amarela, falando a respeito de moralidade, de ética, né? É outra questão. Não, as pessoas não entram só para isso.
elas entram para fuçar o perfil dos outros. E a expressão é essa mesmo, rude, de fuçar, igual porquinho. Por quê? Porque vai procurar, é a fofoca. É o fofoqueiro. Vai olhar no perfil do outro, se viajou, se tá namorando, se não está, se saiu, se não saiu, com quem saiu, com que roupa está. Tá mais magro, tá mais gordo. Ah, foi naquele restaurante, é porque tá podendo, viajou, uau, tá viajando, hein? Então, antigamente, na época da minha mãe, oi, Tionira, que legal, que bom saber que a senhora está me ouvindo. E conforme a senhora me ouve, eu sei que a senhora já não pode mais enxergar, mas assim que a senhora me ouve, sinta o meu coração junto com o seu. E isso é bom. E eu estou orgulhosa da senhora estar aí. Obrigada, gratidão. Então, o que acontece, gente? Antigamente, no tempo da minha tionira, quando ela era jovem, que agora ela está na melhor idade, já está lá depois dos 70 anos, onde é que ela gastava muito tempo dela? Fofocando com as vizinhas, falando de uma, da outra, do marido da outra, tal, da filha, do filho, da escola. Era isso, se perdia tempo nisso, fofoca ao vivo. Hoje em dia, a fofoca, ela é digital. A fofoca está na internet, em você ficar procurando saber da vida do outro, no perfil dele. E isso gasta muito tempo. Ao invés de você pegar um livro e ler, você digita no Pai Google fofoca e vem tudo sobre fofoca, né? Então, é essa a forma que a gente tem de perder tempo. Não se perde um tempo conversando com uma pessoa, dialogando com ela, ouvindo o que ela tem, as suas ideias, suas dores, seus sentimentos. Não, isso não é perda de tempo, isso é ganho. Você está naquele momento que você está olhando para o outro, ou você está conectado com o outro à distância, você está naquele momento criando conteúdos de vida, você está crescendo e ajudando o outro a crescer. Isto não é perda de tempo. Não é perda de tempo quando você vai ler uma notícia para se manter bem informado. Isto não é perda de tempo. Não é perda de tempo quando você para marcar uma consulta médica, você para saber se a outra pessoa está bem de saúde ou não. Isso não. Agora, quando é perda de tempo, quando esses 10% aqui, que é o circunstancial, ocupa a função principal. Então, ao invés de eu estar trabalhando, de eu estar marcando a minha consulta médica, de eu estar querendo saber, cumprimentar meu amigo pelo aniversário, eu estou vendo perfis do ex-namorado, do ex-marido, do ex, da tia, do cachorrinho da ex. Gente, é produtividade. O brasileiro é o que menos trabalha. O brasileiro tem um péssimo hábito de ser disperso. Ele se dispersa com pouca coisa. Então, deixa para fazer o circunstancial no ônibus, no metrô. Você está ali mesmo, parado. Então vai lá, vai olhando, vai fazendo, vai conversando. Permita-se o trabalho. E quando você sair do trabalho e for para casa, permita-se estar em casa. Permita-se dar atenção para as pessoas que você deixou, para os seus pets. Eu cheguei agora correndo, foi só trocar de roupa, tal. Para quê? Por quê? Porque eu precisei ver meu pé, que não ficou bom meu pé hoje. Depois que eu caí de patins com os meus gatos de manhã, meu pé não ficou muito bom. E aí eu pus acupuntura, mas não ficou muito bom. Fui lá checar, não, tá tudo bem, ele vai desinchar. Cheguei correndo, troquei e tal e vim pra cá. Por quê? Porque é compromisso, 9 horas. Mas já dei um pouquinho de atenção para eles. Por quê? Porque eles também necessitam da minha atenção. Eu sou responsável pelos meus pets, pelos meus gatos, pelo meu cachorro. Se você tem filho, você é responsável por ele. E não dá um brinquedo para ele ficar brincando quando você vai ver o Jornal Nacional ou a novela. Ou você tem muita coisa do trabalho para fazer. Não. Trabalho é no horário do trabalho. Casa é no horário da casa. É sentar, é conversar, é ouvir. Saber ouvir e escutar. Ouvir
é o som. Escutar é você entender o que está no meio do que está sendo dito. A dor, a alegria, a conquista, o medo, a angústia da pessoa. Então, quando a gente fala em gestão do tempo, em autoliderança, você não é líder da sua própria vida se você não sabe administrar o seu tempo. Então tem gente que fala assim, nossa, como é que você consegue fazer isso? Porque eu administro meu tempo, eu adoro dormir e durmo, eu adoro ver a televisão e assisto as minhas novelas, programas, filmes, eu cuido dos gatos, eu cuido do meu jardim, eu faço live, eu faço artigo, eu estudo todos os dias, eu medito 3 vezes por dia, mando reiki para todo mundo, pela manhã, ao meio-dia, à noite, na hora de dormir. Faz parte da minha vida. Atendo no consultório, dou palestra, faço curso. Dá tempo, desde que você esteja presente em cada momento, em cada atividade. Esta é a live de hoje. Eu espero que tenha agregado algum valor para você. Eu espero que, se você quiser comentar alguma coisa, por favor, comente, sinta-se à vontade, que eu vou comentar em cima do seu comentário. Se houver alguma dúvida, questione também. Por quê? Porque depois dessas lives nós estamos fazendo um e-book para elas. E aí você vai ter todo esse conteúdo de modo mais explicadinho, mais esmiuçadinho. Mas o aqui e agora, você está presente, pergunta, coloque sua dúvida, comente. Se fez sentido, compartilhe com outras pessoas. É uma gratidão imensa a sua presença, a sua partilha e principalmente a sua existência aqui conosco, aqui comigo, principalmente. Um abraço no seu coração, nos vemos em breve e hoje completamos metade da nossa viagem. Hoje foi a 15ª live, então chegamos até metade, falta aí mais 15, uma nova metade, a segunda parte da nossa viagem, desta primeira viagem do Instituto Moura Moreno e seu desafio de 30 lives. Amanhã, Franciane retorna falando de gestão do tempo na empresa. No coração. Até amanhã, até depois, até sempre juntos.